Boa noite, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião pública. Meu nome é Wesley, eu sou trabalhador da Sociedade Espírita Eurípides Barçanufo e hoje a gente vai dar continuidade ao tema depressão. Nós estamos hoje na última palestra desse ciclo de 6 palestras e hoje a gente vai falar sobre depressão e obsessão. Como de costume, antes da gente começar a palestra, vamos então fazer a nossa prece para que a gente possa sintonizar, elevar o nosso pensamento e tirar o melhor proveito possível da palestra de hoje. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre amado Jesus, agradecer imensamente a oportunidade de estarmos aprendendo um pouquinho mais na noite de hoje. Ilumina, Senhor, a toda a humanidade, que todos nós possamos sentir o seu amor a envolver a cada um, nos fortalecendo, nos amparando, nos inspirando bons pensamentos, que possamos sentir as suas doces vibrações a envolver a cada um de nós, que possamos aproveitar este momento para aprender, para internalizar tudo aquilo que vamos aprender na noite de hoje. Pedimos, Senhor, que continue nos guiando e nos amparando, hoje, amanhã e por todo sempre. Graças a Deus. Então, pessoal, hoje a gente vai falar, como eu havia dito, sobre depressão e obsessão. E olha só como que a gente começa aqui. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, de modo que o mudo falava e via. Isso aqui está lá em Mateus, capítulo 12, versículo 22. Então, olha só, Jesus, chegou um endemoniado, que a gente sabe, que é uma pessoa que está sofrendo de um processo obsessivo, que ela está com um demônio no corpo, que é apenas ela está sofrendo, passando por um processo obsessivo, e Jesus acabou que o curou, de modo que o mudo falava e via, tá? Então a gente vai ver como que isso funciona na noite de hoje, tá? E olha só aqui, a gente vai falar sobre a influência dos espíritos. E olha que interessante, ele começa com uma pergunta. Influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Olha só que resposta. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Isso aqui está lá no Livro dos Espíritos, tá? É a pergunta 459. Então, olha só que interessante. Muito mais do que a gente imagina. Muito maior do que a gente pensa é a influência que os espíritos têm sobre nós, tá? Então, nós podemos sofrer influência de espíritos bons e de espíritos ainda persistentes no erro. Então, o que vai depender, como a gente vai ver, como a gente tem visto, é a nossa sintonia. Como que está o meu pensamento? Eu estou bem? Eu estou equilibrado? Eu tenho feito o culto do Evangelho no lar? Eu tenho feito minhas preces regularmente? Eu tenho agradecido por tudo aquilo que eu tenho? Eu tenho pensado no bem? Tenho auxiliado meu irmão? Tenho feito uma leitura edificante? Nesse caso, geralmente quem vai conduzir, quem vai nos influenciar são os bons espíritos, porque nós estamos mantendo a nossa vibração mais alta. E isso automaticamente impede o acesso de espíritos que vibram ódio, que vibram rancor, que querem, que não vibram amor. Então a gente fica separado por essa barreira vibratória que nós mesmos criamos. Só que, se eu não estou fazendo o culto do Evangelho no lar, se eu não procuro ler alguma coisa edificante, se eu não faço prece, se eu me entrego ao derrotismo, à tristeza, à raiva, a maledicência, todos aqueles vícios, se eu não estou nem aí para isso, se eu não procuro me cuidar, se eu não procuro vigiar os meus pensamentos, lembra do conselho que nós recebemos? Vigiai e orai. Se eu não estou nem vigiando, nem orando, o que vai acontecer? A nossa vibração ela vai dar portas abertas para que espíritos ainda persistentes no erro possam nos influenciar. Então aí nós vamos estar ligados a ele por uma questão de vibração. Tá? Então eles influem muito mais, tá? E olha assim, influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então quem que nós queremos que dirija a nossa vida? Espíritos bons, espíritos elevados ou espíritos ainda presos ao desamor? Espíritos que ainda estão vibrando ódio, que estão vibrando revolta. Quem que a gente quer?
que nos influencie. Isso aí depende de nós, tá? E ele faz uma outra pergunta aqui, ó. Na pergunta 468, ele pergunta assim: renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? Então, olha só, é muito importante. Já que ele fala assim, ele pergunta: aqueles espíritos que estão tentando nos influenciar, a gente pode, através da nossa vontade, repelir essas tentativas. E aí ele pergunta assim: esses espíritos, eles cansam disso? Eles renunciam a essas tentativas? Eles param de tentar? Então, olha aqui a resposta. Que querias que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocaia o rato. E olha só. É por isso, pessoal, que a gente sempre fala que esse nosso trabalho de reforma íntima, no qual a gente tanto bate naquela mesma tecla da reforma íntima, na necessidade de prece, da necessidade do culto do evangelho no lar, na necessidade de um trabalho assistencial e tantas outras coisas que a gente sugere para que todos nós façamos, para que nossa vida possa se tornar melhor. Então, isso vai criar essa barreira. Então, esses espíritos não vão conseguir chegar até nós porque existe uma barreira. Só que o que acontece? Essa barreira deve ser alimentada. E como que a gente alimenta essa barreira? Como que esse distanciamento é mantido? Prece, trabalho, reforma íntima, tudo que faz com que nós nos tornemos pessoas melhores vai automaticamente nos afastar daquelas pessoas, daqueles espíritos que estão tentando alguma coisa de ruim contra nós, tá? E aqui ele fala um pouquinho sobre a sintonia, obsessão e depressão. Mundo este que é de intercâmbio mental, vivo e pulsante, cada ser sintoniza com outro equivalente, prevalecendo, por enquanto, os teores mais pesados de vibrações negativas que perturbam gravemente a economia psíquica, social e moral dos homens que nele habitam. Tá? Isso aqui está no livro Nas Fronteiras da Loucura, de Manuel Filomeno de Miranda. Então, se você parar para pensar, boa parte das pessoas, elas são, assim como nós, carregadas de energias, muitas vezes negativas, de pensamentos de desequilíbrio, pensamentos desequilibrados, que são pensamentos desajustados, que a gente fica... Lembra que a gente falou um pouquinho sobre ansiedade, sobre tudo isso que nos atrapalha, aquele sentimento que a gente não consegue se livrar, a gente fica preso naqueles erros, a gente fica vibrando em relação ao nosso passado, aos nossos erros, a coisas que aconteceram que nos machucaram ou que nós machucamos alguém. Então, esse aqui que é de intercâmbio, esse mundo que a gente vive que é intercâmbio, nós estamos sempre emitindo vibrações e recebendo essas mesmas vibrações. Então, imagina só, se uma pessoa vibra sentimentos, pensamentos desajustados. Então, uma pessoa vibra, aí outra pessoa também, aí uma terceira, uma quarta, e muitas pessoas continuam vibrando assim. O que acontece? Todos nós vamos sentir isso. Isso afeta também o ambiente, tá? Isso aí pode causar muitas coisas em nós, porque também nós recebemos essas vibrações. Só que ao contrário, se nós procuramos nos fortalecer, se nós procuramos ter mais maturidade, tá? Dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, mais uma vez, orai e vigiai. Se nós cuidarmos dessas duas coisas, nos esforçarmos, nós vamos estar emitindo amor, nós vamos estar emitindo boas vibrações e, consequentemente, a gente atrai isso. E aí a gente pode começar a, entre aspas, contaminar outras pessoas também. Só que uma boa contaminação. A gente pode começar a influenciar outras pessoas para mudar o padrão vibratório delas e assim a gente começa de um em um a ir mudando. E ao invés de tanto desequilíbrio, a gente vai passando a ter uma psicosfera mais equilibrada, tá? E ele diz aqui, ó, cada ser sintoniza com outro equivalente. Equivalente ao quê? A essa mesma sintonia. Você já reparou que normalmente, por exemplo, em uma empresa onde tem um grupinho de pessoas, essas pessoas elas pensam mais ou menos parecido? Elas vibram na mesma sintonia.
Tem aquele grupinho onde as pessoas se reúnem para falar mal de outras pessoas. Tem aquele grupinho onde as pessoas se reúnem para buscar soluções para problemas que estão afetando a empresa. Então, esses dois grupos, se você misturar, eventualmente eles vão se separar de novo. Por quê? Porque essas pessoas que não estão preocupadas, que querem apenas, que são preguiçosas, que querem falar mal dos outros, que não querem trabalhar ativamente na solução do problema, elas vão se juntar em uma outra parte. E essas pessoas que estão preocupadas em resolver o problema, em mudar, em melhorar, em fazer acontecer, elas vão naturalmente se separar. Isso é uma questão vibracional, isso é uma questão vibratória, questão de sintonia, tá? Então nós sintonizamos com outros que são equivalentes, tá? E esses teores mais pesados, eventualmente, eles vão deixar de acontecer, porque quanto mais nós nos espiritualizarmos, quanto mais nós cuidarmos da nossa reforma íntima, a gente vai passar a influenciar outras pessoas e, eventualmente, isso vai mudar. Então, a psicosfera da Terra, todas essas energias, elas vão gradualmente ficando menos densas e vão sendo melhoradas, tá? Mas isso depende de cada um de nós, depende de mim, depende de você, depende de cada um cuidar do nosso. O que eu estou emitindo? O que você está emitindo? Meus pensamentos, eles são desequilibrados? Quando eu vejo alguma coisa, alguma notícia, o que eu procuro fazer? Eu procuro olhar só o lado negativo? Eu procuro entender o problema? Eu procuro tentar achar alguma solução? Então é isso que a gente sempre tem que fazer. Orai e vigiai. Lembra? Aí ele diz aqui, mas o que é obsessão? A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Tá? Isso aqui dá o Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? Também de Allan Kardec. Então, a obsessão é uma ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Tá? Os espíritos maus pululam em torno da Terra, em virtude da inferioridade moral de seus habitantes. É difícil a gente aceitar isso, né? Mas moralmente nós ainda temos muito a aprender. Então é por isso que a gente está aqui, passando por essas dificuldades, passando por todos esses problemas, para que nós possamos utilizar esses problemas como ferramentas para o nosso crescimento. Nós necessitamos destes problemas, porque são esses problemas que acometem a todos nós que nos faz melhorar como pessoas, que nos fazem, que fazem com que nós nos tornemos pessoas melhores, tá? Então, por mais que seja difícil aceitar essa inferioridade moral dos habitantes do planeta, ou seja, a gente, com a humildade necessária para o nosso crescimento, a gente vai compreender. Analisa os seus pensamentos durante o dia. Procura fazer um balanço diário do que você pensou. A maioria dos seus sentimentos foram o quê? Foram elevados? Foram pensamentos sobre o próximo, como que eu vou mudar, como que eu vou ajudar, como que eu vou tornar o mundo um lugar melhor? Ou os seus pensamentos estão têm mais a ver com você? Como que você vai fazer para resolver os seus problemas? Como que vai acontecer isso ou aquilo com você e comigo? Será que se eu fizer um balanço dos meus pensamentos, os meus pensamentos vão ser sempre elevados? Ou os meus pensamentos às vezes vão ser egoístas? Os meus pensamentos vão ser orgulhosos, melindrosos? Então, a gente deve aceitar isso, tá? Então, a ação malfazeja que eles desenvolvem faz parte dos flagelos com que a humanidade se vê a braços neste mundo. Os espíritos, mais uma vez, a gente está falando sobre sintonia, sabe que a gente tem falado bastante sobre sintonia. Então, no planeta Terra, como a gente já viu, a vibração não é das mais elevadas, justamente pela inferioridade moral dos seus habitantes. Não é porque o planeta é assim, é porque os habitantes do planeta, ou seja, nós, somos assim. Nossos pensamentos geralmente são desequilibrados, são desalinhados. Então, por exemplo, quando acontece um problema com você, qual que é a sua primeira reação? Você se acalma, você senta, fecha os olhos, faz uma prece, mentaliza Jesus. Ou às vezes o problema chega e a gente fica desesperado e quer resolver e não sabe achar aquela solução e fica daqui, vai dali, e a gente não consegue. Às vezes a gente não lembra nem de fazer uma prece, não é verdade? Então, esses espíritos que ficam em torno da Terra, nada mais são do que espíritos que vibram assim como nós, na mesma sintonia,
Porque quando nós desencarnamos, a gente não vira santo quando a gente desencarna. A gente não vira demônio quando a gente desencarna. Nós continuamos sendo a mesma pessoa. Se eu saio da minha casa em um município e vou trabalhar no município vizinho, quando eu chego no município vizinho, eu sou uma pessoa diferente? Eu não vou ser uma pessoa diferente. Eu vou ser a mesma pessoa, só que em um outro município. Quando nós desencarnamos, a gente chega do lado de lá, a gente chega no plano espiritual, sendo exatamente a mesma pessoa que nós fomos aqui. Com as nossas virtudes, com os nossos defeitos, com os nossos aprendizados. Então nós atraímos aqueles espíritos que vibram como nós. Tá? E então a obsessão ela é uma ação persistente. Tá? É uma ação persistente que esse espírito mal vai exercer em nós. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Tá? E quais são as causas da obsessão? Assim como as enfermidades resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível a perniciosas influências exteriores, a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral que dá ascendência a um espírito mau. Então, olha só. A obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral. E a gente já falou que o obsessor, ele nada mais é que um irmão que muitas vezes, a grande maioria das vezes, era uma pessoa muito próxima de nós. Alguém que ou a gente deixou de auxiliar, ou a gente prejudicou. Alguma coisa tem entre eu e o meu obsessor que ainda nos une. Tá? Um sentimento de culpa, por exemplo. Então, é uma imperfeição moral que eu posso ter tido, uma falha que eu cometi, um erro que eu cometi contra aquele irmão. Lembra? Por isso que na aula passada a gente viu, e nas outras também a gente tem falado sobre a necessidade de se reconciliar com os nossos irmãos para não acontecer esse tipo de coisa. Tá? Quanto mais nós melhoramos, quanto mais a gente cuida do nosso próprio melhoramento, mais a gente vai se aproximar do nosso Pai, mais a gente se aproxima do nosso Mestre, menos a gente sofre. Tá? Então, a obsessão, ela é a ligação de dois espíritos, tá? Um espírito encarnado, por exemplo, e o outro que está desencarnado, mas nós ainda estamos ligados por erros do passado. Esse espírito que está me obsediando, ele precisa me perdoar. Eu que estou sofrendo essa obsessão, preciso mudar e corrigir os meus erros. Eu preciso auxiliar também aquele espírito que está sofrendo talvez muito mais do que eu. Mais provavelmente é que ele esteja sofrendo mais que eu que estou sofrendo a obsessão. Porque imagina só, se você só vibra amor, se você só vibra ódio, um sentimento de rancor, de vingança, não tem como você ser uma pessoa feliz, não tem como você ser uma pessoa saudável, não tem como você ser bem, estar bem, porque tudo que a gente pensa afeta diretamente no nosso organismo físico. A gente viu que a gente está sempre emanando, o nosso organismo ele está sempre recebendo toda essa carga vibratória ou equilibrada, quando nós nos esforçamos, quando nós lutamos para ter disciplina de sentimentos, de pensamentos, e ele também recebe todas essas cargas negativas quando os nossos pensamentos são desequilibrados, vibrando ódio, vibrando rancor. Então tudo isso vai atrapalhar a todos nós, tá? E olha só a atuação obsessiva na Terra. Espíritos perversos que o sofrimento embruteceu, sicários da sociedade que se não modificaram ante a derrocada pela morte, continuam nas suas nefastas decisões de afligir e infelicitar, comprazendo-se em imiscuir-se nos grupos sociais, fomentando dissensões, ódios e guerras que lhe facultam embriaguez pela energia que absorvem vampirescamente em infindáveis fenômenos de obsessão dolorosa. São espíritos que se aprazem em tudo de ruim que a gente faz. Por exemplo, se eu tenho um determinado vício de ingestão de bebidas alcoólicas, ou de drogas, ou vícios relacionados ao sexo, à ociosidade, a diversos vícios morais que nós temos, eu vou atrair para perto de mim espíritos que vibram da mesma forma, tá? Então esses espíritos, eles querem que nós continuemos fazendo o que eles gostam de fazer, tá? Então
eles sentem prazer em afligir as outras pessoas. Mas não se enganem, esses espíritos, eles não são felizes, tá? Eles podem até fazer tudo isso que fazem, mas na verdade são espíritos que sofrem muito e necessitam muito, muito da nossa prece, do nosso auxílio, tá? Então, quando a gente for fazer uma prece, a gente jamais, jamais deve pedir para Deus afastar aquele espírito de nós, mas sim que auxilie aquele espírito que está sofrendo tanto quanto, ou mais até do que nós, para que nós dois, ambos, possamos ser auxiliados, para que eu possa ser fortalecido na minha vontade, no meu propósito de me tornar uma pessoa melhor, e que ele possa se sentir tocado pelo amor de Deus também, para que ele possa começar também o seu processo de melhora, tá? E olha só aqui os inimigos desencarnados, o que a gente fala aqui? A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes, com o seu ódio, no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor, donde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, quando aplicado ao homem. Então, quando aplicado ao homem, ou seja, a nós, morto o animal, morto o veneno, não é verdadeiro, tá? Porque lembra que eu falei que se eu trabalho em outro município, quando eu chego lá eu sou apenas a mesma pessoa em outro município? Exatamente. Se eu tenho um obsessor, uma pessoa que nós não conseguimos nos ajustar, se existe ódio nessa relação, e uma dessas pessoas desencarna, esse ódio vai continuar existindo. Ou nele, ou em mim, ou vai ser recíproco, tá? Então, os nossos inimigos desencarnados, eles continuam com o mesmo sentimento. São as mesmas pessoas, só que não possuem mais o corpo físico, tá? Então, a morte das pessoas, dos nossos inimigos, digamos assim, não vai nos livrar da sua presença. Talvez vai até piorar, porque agora eles muito provavelmente vão ter uma ligação. Se eu me sinto culpado em relação àquela pessoa, e olha só, às vezes nós mentimos para nós mesmos. Às vezes eu posso achar que eu não tenho sentimento de culpa nenhum. Aconteceu isso mesmo, ele mereceu, aconteceu isso, aquilo, não, tá tudo certo comigo. Só que isso é uma mentira que eu conto para as pessoas e conto para mim mesmo. Porque as leis de Deus estão dentro de cada um de nós e nós sabemos quando nós erramos, tá? Então esse sentimento de culpa, que mesmo que eu não queira admitir que existe, ele está lá. Então esse sentimento de culpa me une a essa pessoa, a esse obsessor. E nós vamos estar lá juntos até que nós possamos aprender a nos amar, a nos perdoar e assim desatar todos esses laços de ódio e a gente possa começar a seguir juntos, melhorando a cada dia. Mais uma vez, vigiai e orai, e a necessidade da gente ir e nos reconciliar com aqueles irmãos que são irmãos sofredores, assim como nós, que têm muitos defeitos, que têm muitas virtudes também, e que em um determinado momento a gente não conseguiu se entender, mas a gente vai ter que se entender. Por isso a necessidade da reconciliação, o quanto antes, porque isso pode demorar bastante, tá? E aqui, obsessão e suicídio. Um espírito obsessor pode realmente levar o obsidiado ao suicídio? Olha só, uma pergunta fantástica isso aqui. Será então que um espírito obsessor ele tem esse poder de fazer com que uma pessoa se suicide? A gente lembra que lá no segundo slide a gente viu aquela pergunta se os espíritos eles influem nas nossas decisões, nas nossas vidas. E a gente aprendeu que, via de regra, são eles que nos dirigem. Ou espíritos bons ou espíritos maus, como eles colocam aqui, tá? E a resposta é a seguinte: certamente, pois a obsessão, que de si mesma é já um gênero de provação, pode revestir todas as formas. Mas, e isso é muito importante, pessoal, mas isso não quer dizer isenção de culpabilidade, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. O homem dispõe sempre do seu livre-arbítrio e, consequentemente, está em si o ceder ou resistir às sugestões a que submeteram. Então, pessoal, às vezes a gente joga cubo, principalmente quem já tem um conhecimento maior, a gente costuma... eu tô obsidiado, meus obsessores, nossa, isso aqui... Mas, pessoal,
a gente sempre tem aquela coisinha ali, ó, que ele falou, o que nós dispomos sempre do nosso livre-arbítrio. Eu posso receber essas influências, mas se eu vou fazer aquilo ou não, cabe única e exclusivamente a mim. Inconscientemente, eu me ligo ao meu obsessor, eu escolho estar ligado ao meu obsessor através de um sentimento de culpa que vai fazer o quê? Unir nós dois, tá? Então pode parecer loucura eu falar aqui para você que você está unido ao seu obsessor por livre e espontânea vontade. Sim, é isso que acontece. E eu estou unido aos meus obsessores por livre e espontânea vontade, porque lá no fundo eu sei que eu errei e eu me sinto culpado por tudo aquilo que aconteceu. Ou porque eu fiz, ou porque eu deixei de fazer, ou alguma coisa que aconteceu lá atrás que não foi resolvida. Então nós dois ainda estamos aqui, ó, brigando juntos, até que a gente possa depois desfazer tudo isso e seguir juntos. E é a mesma coisa assim, por exemplo, se você sai com um grupo de amigos, por exemplo, e você não bebe, os seus amigos todos bebem, eles ficam insistindo para você beber junto com eles. Você está sofrendo uma influência. Você está sofrendo uma certa pressão para você começar a beber e ficar igual a todos os outros amigos. É você que escolhe se vai beber ou não. Então, apesar de existir essa pressão, existir essa obsessão, digamos assim, de encarnados para desencarnados, é você que escolhe se vai beber ou não. É você que escolhe se vai fumar ou não. É você que escolhe se vai errar ou não. Tudo que a gente vai fazer cabe a nós, a nossa escolha. E quando a gente não escolhe nada, a gente escolheu não escolher nada. Entendeu? Não sempre a gente está exercitando o nosso livre-arbítrio. E como a gente havia falado em algumas palestras anteriormente, nós estamos sempre semeando para depois colher tudo aquilo. Então as nossas escolhas, cada escolha que a gente faz é uma sementinha que a gente joga e lá na frente a gente vai precisar voltar e colher tudo isso. Então sim, pode ser que um espírito obsessor possa inclusive levar uma pessoa a se suicidar. Mas essa pessoa deixou isso acontecer. O livre-arbítrio dela, ela cedeu às influenciações. Talvez por um sentimento de culpa, ela se sente culpada e acha que isso é justo. Então, a gente não cabe julgar nem o obsessor, nem quem está sofrendo a obsessão, tá, pessoal? Jamais. Julgar uma pessoa que se suicidou, que um obsessor levou essa pessoa a se suicidar, são pessoas que estão sofrendo bastante. E cabe única e exclusivamente a nós fazer prece por aquilo, por aquelas pessoas, por aquela situação, para que tudo se resolva da melhor forma possível. Jamais julgar, jamais. A gente não sabe nem um pedacinho direito da história que está envolvida ali entre aquelas duas pessoas. Perdão. E olha só a terapêutica espírita. A gente tem uma ferramenta importantíssima para nos auxiliar em todos os momentos da nossa vida. Não apenas nos momentos de dificuldade, tá? Mas que nos traz alegria, que nos auxilia, que nos faz crescer. E olha só, é o Centro Espírita, tá? É uma escola de almas na Terra. Por que é uma escola? Porque lá a gente aprende muito sobre Jesus, sobre o nosso Pai, sobre as leis divinas. A gente começa a enxergar a bondade de Deus, onde antes a gente só era capaz de ver injustiça, desamor. A gente começa a entender, através dos mecanismos da reencarnação, da lei de causa e efeito, que tudo está da forma exata onde deveria estar, tá? Quanto mais a gente conhece, mais ferramentas a gente tem para fortalecer a nossa fé, a nossa vontade, para que a gente possa usar o nosso livre-arbítrio da melhor forma possível, tá? E aqui ele fala sobre a terapêutica básica, que é a triagem da segunda-feira. Então a gente está começando o nosso processo de triagem, de tratamento da palestra pública da quarta-feira, ele não parou. E a triagem ainda é feita, tá bom? Todas as segundas-feiras a gente tem triagem. Se você conhece alguma pessoa que está precisando fazer tratamento, se você acha que está precisando fazer um tratamento, não é vergonha nenhuma, tá? Procura o Centro Espírita na segunda-feira para que você possa fazer essa triagem. Eu vou deixar um link aqui embaixo, na descrição desse vídeo, eu vou deixar um link para que você possa clicar e conversar com alguém pelo WhatsApp,
tá? Para você procurar melhores informações a respeito do tratamento espiritual que acontece toda segunda-feira, tá? Então aqui embaixo, na descrição desse vídeo, vai ter um link para a triagem que é feita na segunda-feira, tá bom? Na terça-feira a gente tem a reunião pública, que é isso que a gente está fazendo aqui agora. Nossas atividades estão retornando gradualmente, tá? Por causa dessa situação atual. Então a gente tem essa palestra online, a gente agora está tendo palestras presenciais também na nossa casa espírita. Então a gente continua com essas reuniões públicas sempre às terças-feiras, reuniões que são abertas a todo o público, tá bom? Nas quartas-feiras a gente tem desobsessão por corrente magnética. Na quarta-feira vai quem está fazendo tratamento espiritual, tá bom? Então como que funciona? Você vai na segunda-feira e faz a triagem, começa o processo do tratamento. Vai na terça-feira e assiste uma palestra da reunião pública. Quem está fazendo o tratamento vai na quarta-feira também, tá? Ou assiste a palestra online na quarta-feira, caso você não possa sair ainda, tá? Não tem problema. Assista a palestra que vai ser enviada para você. Lembra que tem aquele link que você fala com uma pessoa? Então, essa pessoa vai enviar para você um link para você assistir essa aula da quarta-feira, tá? Que é importantíssima também no tratamento, tá? E aos sábados, a gente tem a Escola de Estudos Espíritas, tá? Então, aos sábados, a gente tem esse momento maravilhoso de aprender um pouquinho mais. Lembra que eu falei? A gente aprende sobre Jesus, sobre Deus, sobre as leis de causa e efeito, o que é o espírito, o que eu estou fazendo aqui, o que está acontecendo comigo, por que está acontecendo isso comigo, por que existe tanto sofrimento, por que tantos porquês que a gente costuma ter, não é verdade? Tantas coisas que a gente quer saber, a gente descobre, a gente começa a aprender e a aprofundar lá na Escola de Estudos Espíritas. É um momento gostoso de descontração, onde a gente revê amigos, a gente aprende, tá? Então é importantíssimo que todos nós possamos participar da Escola de Estudos Espíritas, que acontece aos sábados, tá? A partir das 17h30, 18 horas. Tem alegria cristã, tem conversa fraterna, tem muita coisa bacana, tem muito conhecimento, tem muita... uma energia muito gostosa, tá? Então, se você não conhece, fica o convite para você conhecer a nossa casa espírita lá, que fica no Vitória Régia, tá bom? E eu vou deixar o endereço também, já que eu vou deixar o endereço o link para conversa fraterna, para o tratamento, eu vou deixar aqui também embaixo o endereço, caso você não saiba onde fique, tá? E fica o convite para você conhecer a nossa instituição, tá? E como sempre a gente termina aqui falando de Jesus. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Aqui está em Marcos capítulo 11, versículo 24. Então, pessoal, a nossa fé, lembra que Jesus falava? A tua fé te curou. Né? Se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, então a nossa fé, é importante a gente fortalecer a nossa fé. Tá? Jesus disse, conhecereis a verdade vos fará livres, tá? A verdade vai nos libertar, a verdade vos libertará. Então a gente tem a Escola de Estudos Espíritas para a gente começar a aprender, para a gente estudar. A gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo que vem nos auxiliar. A gente pode fazer o culto do Evangelho no lar, a gente tem leituras edificantes, por exemplo, do Clube do Livro, que é oferecido lá na Casa Espírita também. A gente tem diversas formas de sintonizar, de elevar o nosso padrão vibratório, para que nós possamos sair de qualquer situação, de tristeza, de melancolia, de depressão, de obsessão. Então a gente vai ter diversas ferramentas que vão nos fortalecer, nos amparar, para que nós possamos sair desse momento juntos. Tá? Porque ninguém é uma ilha, ninguém vive isolado. Não tem problema nenhum você necessitar de auxílio. Não tem problema nenhum você pedir ajuda, porque todos nós, em determinados momentos da nossa vida, necessitamos de ajuda. Talvez eu, você, alguém hoje não esteja necessitando, mas não tenha dúvida que num futuro, talvez próximo, nós vamos necessitar. Tá? Então vamos sempre lembrar de Jesus, de fazer a nossa prece, de elevar o nosso pensamento. Fica mais uma vez o convite para o tratamento, para a Escola de Estudos Espíritas. Tá? A gente chega ao fim da nossa última palestra sobre obsessão. Foi um prazer estar falando aqui com vocês a respeito. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho, assim como eu aprendi bastante coisa também aqui. A gente vai fazer o uso da água fluidificada logo após o passe virtual. Tá? Então, eu agradeço de coração a sua presença aqui nessa palestra, nas palestras anteriores. Muito obrigado. Procura agora
prestar bastante atenção naquilo que vai ser dito, nas imagens, elevar mesmo o pensamento, para que esse passe ele possa surtir o melhor efeito possível em cada um de nós, tudo bem? Então, mais uma vez, muito obrigado. A gente vai agora ter o passe à distância. Se você não pegou ainda o seu recipiente com água, pegue ele agora que a gente vai utilizar, tá bom? Então, é isso aí. Tenha uma excelente semana e boa noite. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos caem uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais.
Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.